Oi pessoal, esse vídeo faz parte de um projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Nesse primeiro vídeo da série a gente fala um pouquinho sobre a prova, como ela é, relembra para que serve, e depois a gente tem todas as resoluções divididas em duas formas. A primeira são algumas questões agrupadas no mesmo vídeo, de acordo com os tópicos e assuntos mais frequentes, para a gente ver como isso acontece, como o Enem formula, como ele solicita, né, esses tópicos, esses assuntos que sempre estão caindo na prova, todos os anos, recorrentemente, várias questões. E do outro lado a gente vai ter as questões isoladas, né? Então as outras questões que não aparecem nesses agrupatinhos, elas vão ser resolvidas isoladas, como nesse vídeo. Então se você não encontrou sua questão isolada, procure por favor um desses vídeos ou pergunta, a gente te ajuda. Combinado? Vamos lá? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 35 do Caderno Azul do Enem 2017, que traz um texto de Raduan Nassar. Um trecho do texto Menina Caminha, a gente confere isso nas referências lá embaixo, como sempre. Aí, pelas 3 da tarde, é o título. Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si o bom senso do mundo, aplicando-se a ideias claras apesar do ruído do mormaço, seguros ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno, espécie da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído. Largue tudo de repente sob os olhares à sua volta, componha uma cara de louco, quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos, quanto os tais escribas mais severos, dê um largo tchau ao trabalho do dia, assim como quem se despede da vida e surpreenda pouco mais tarde com sua presença em hora tão insólita os que estiverem em casa ocupados na limpeza dos armários que você não sabia antes como era conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer por instantes a intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida, e suba sem demora ao quarto, libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a importância das coisas. Pondo-se, enfim, em vestes mínimas, quem sabe até em pelo, mas sem ferir o decoro, o seu decoro está claro. E aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade provisória, toda mudança de comportamento. Nossa, já não entendi nada. Fica calma. Raduan Nassar é um escritor muito singular, bastante ímpar na nossa literatura. Primeiro pela literatura dele, pelo modo como ele escreve. Ele escreve em geral muito sobre ideias, pensamentos, de modo muito abstrato, com um ritmo muito próprio. Tem livros dele que não tem pontuação, não tem separação. Você vai lendo num fluxo de pensamento ali que você entra e fica num labirinto quase perdido. Ele usa muitas figuras de linguagem. Ele fala de modo que a gente muitas vezes não entende mesmo, tem que parar, voltar a pensar. Então, de fato, é um texto difícil. E também é um caso singular, um caso ímpar na nossa literatura, porque ele simplesmente desistiu da literatura. Não é que ele desistiu da literatura, ele cumpriu o papel dele, na opinião dele. Ele foi lá, escreveu textos muito bons, que todo mundo ficou assim, meu Deus do céu, ganhou vários prêmios, ficou famosão, e falou assim, não quero mais escrever. E as pessoas ficam indignadas, até hoje, né? Ele tá vivo ainda, ele é velhinho, mas tá vivo ainda. E as pessoas ficam lá enchendo o saco dele, por que você não quer escrever? Ele assim, não quero escrever, não quero. Fala de literatura, encerrei. Fui lá, escrevi, fiz o que eu tinha que fazer, pus pra fora, passou, tô aqui na minha lavoura, tô aqui vivendo no meu campo, né, no meio do mato. Mas ele não escreve mais, as pessoas ficam indignadas, porque se ele tem o dom, ele tem o talento, escreve tão bem, ele deveria continuar. Mas na opinião dele, não, ele fez o que tinha que fazer e acabou. E as pessoas não se conformam, né? Quem estuda literatura não se conforma com ele ter simplesmente largado a literatura. E aí, e o Enem, né? O que o Enem vai solicitar da gente diante desse texto? Em textos de diferentes gêneros, algumas estratégias argumentativas referem-se a recursos linguísticos discursivos mobilizados para envolver o leitor. Então, quer dizer, uma questão sobre gêneros textuais que vai dizer, obviamente, cada gênero tem sua característica. E uma das características que aparece nos gêneros é nos gêneros, é o envolvimento do leitor. Então, quer dizer, alguns textos vão tentar, não querer envolver o leitor, e para isso, aliás, geralmente todos os textos querem envolver o leitor, né? Porque os textos são feitos para leitores, né? Então a gente nem precisa escrever. Mas enfim, há estratégias para envolver. Nesse texto, no texto, caracteriza-se como estratégia de envolvimento o quê? Então é simplesmente isso que o Enem quer. A gente fala a estratégia de envolvimento de leitor no texto. Nesse texto eu quero saber qual foi a estratégia de Raduan, o autor, qual foi a estratégia para ele envolver, para ele trazer o leitor para o texto. Você, se estiver habituado a ler, ou a resolver a questão do Enem também, você vai lembrar que tem uma estratégia muito conhecida e muito frequente, que é a estratégia da interlocução. Em geral tem duas estratégias, né? Claro que tem outras, né? Mas duas estratégias principais de chamar o leitor para o seu texto. A primeira é a interlocução. O que é a interlocução? Interlocução é a relação direta com o outro, né? Quando você chama o outro para o texto de modo direto, então você fala com o leitor.
Tipo Machado de Assis que faz isso, né? Leitor, não pule esse capítulo. Leitor, esse capítulo tá chato, mas ele é necessário. Leitor, se tiver sem paciência, pule, vai para o capítulo tal, onde continua a história, porque nesse aqui eu vou ficar filosofando e refletindo. Então, a menção direta, né? A fala direta, a comunicação direta com o leitor. Então, essa é uma forma que a gente chama de interlocução, né? Interlocução direta, interlocução explícita, interlocução marcada, ou simplesmente interlocução. E tem outra forma que é a identificação, né? Quando a pessoa usa recursos que vão fazer com que a gente se identifique. Então, você olha, se reconhece ali e se envolve de modo mais intenso, né? Porque você começa a se reconhecer, você até começa a rir, né? Nossa, parece eu, olha só, olha, parece você, que legal. Então, são duas estratégias predominantes no envolvimento do leitor. É legal você saber, porque se você souber isso previamente, claro que não precisa necessariamente ser isso, né? Não, pode ser que aqui ele use uma outra estratégia, mas se você previamente já souber, a interlocução costuma ser uma estratégia, a identificação costuma ser outra, facilita a resolução da questão, porque você vai procurar por essas informações ou por informações nesse contexto similares. Caso não seja, tudo bem, mas se for já te facilita a vida, porque na maioria dos casos será isso mesmo, tá bom? Vamos lá? Então a gente está procurando aqui na alternativa uma estratégia de envolvimento do leitor nesse texto específico, não é em qualquer texto, é nesse texto. Ah, eu tenho uma prescrição de comportamentos, como em largue tudo de repente sob os olhares à sua volta. De fato, esse trecho, entre aspas, que é uma reprodução do texto, ele traz uma prescrição de comportamento. Ele está mandando você ter um comportamento. Mas não é isso que vai envolver o leitor, tá bom? Até porque aqui ele está falando com a pessoa do próprio romance, né? Largue tudo de repente sob os olhares. Ele está falando com um personagem, não está falando necessariamente com a gente, com o leitor. Então não é essa prescrição que vai nos trazer, nos envolver com o texto. Pode ser que seja, então você pode deixar essa alternativa em aberto, né? Se não tiver outra, melhor você marcar essa, porque você fala, mas ele quer que a gente se identifique com o personagem, tem essa possibilidade, né? Às vezes ele queria que a gente se identificasse com o personagem, que a gente também fizesse isso na vida real. Então deixa essa alternativa em aberto e a gente vê se não tem uma melhor. B. Eu tenho, como estratégia de envolvimento, eu tenho a apresentação de contraposição como em mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto. De fato, mas é uma conjunção de contraposição, mas não é isso que faz com que a gente se identifique, com que a gente se envolva, né? Apresentar uma contraposição. Por que eu vou me envolver mais com o texto? Porque ele tem uma contraposição. Eu, pelo menos, não me senti mais envolvida por causa dessa contraposição. Não é essa alternativa, tá bom? Porque a contraposição não necessariamente envolve o leitor. C. No texto, eu tenho como estratégia de desenvolvimento, eu tenho a explicitação do interlocutor, como em espécie da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído. Opa, aqui eu tenho a palavrinha-chave interlocutor. Não quer dizer, explicitação, ele está falando claramente, diretamente com o interlocutor, que pode ser você. Observe que esse trecho, essa reprodução de trecho, traz algo entre parênteses. Então, o que a gente tem no texto? A gente tem uma narração de ações e a gente tem esse parêntese, que é uma informação extratextual. O parêntese é uma informação que não precisaria estar no texto e que, geralmente, se você retira, não estraga, né? Porque não está agregando ali algo que faz parte do texto, mas sim está agregando algo extra. Por exemplo, um comentário, uma explicação de alguma coisa que não ficou muito clara, que poderia não ter ficado muito clara. Então, é uma informação extra. E qual é a informação que está aqui? Vamos voltar para o texto. Espécie da qual você, você quem? Talvez nós, né? Então ele tá falando de um homem, tá narrando uma ação, ele para o texto, fala, que eu vou parar o texto e falar assim, olha, isso aqui que eu tô falando, você talvez não seja bem assim. Então esse você somos nós, é o leitor. Então a gente tem realmente essa interlocução explícita trazendo a gente pro texto. Então, quer dizer, ele tem uma narração, você tá lendo a narração, e de repente você fala, opa, peraí, ele interrompeu a narração pra falar comigo. O que é isso? Então, ele tá falando comigo mesmo, né? Igual falar assim, você agora no vídeo larga o celular, presta atenção aqui no que eu tô falando. Aí você assusta, poxa, mas ela tava falando do Enem, agora tá falando comigo. Então é exatamente essa alternativa. Tem essa explicitação do interlocutor, como a gente já havia previsto, né? A interlocução marcada, a interlocução direta, como uma das estratégias principais de envolvimento do leitor. Então a alternativa é correta, e aí fica mais claro como não era, né? Então essa prescrição de comportamento, a gente consegue fazer esse discernimento, essa separação, né? De um lado ele tá falando com o personagem, de outro ele tá falando com a gente, tá bom? D. Eu tenho uma descrição do espaço como nessa sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si o bom senso do mundo, etc. Não é a descrição do espaço que vai fazer a gente se sentir, né, acolhido ali, se sentir envolvido, né? Porque o que tem a ver, né? A gente escreve espaço, eu posso estar ali dentro da história, eu posso me envolver com a história em si, mas
Não, né? Não tanto quanto quando alguém fala comigo. Então a gente sempre vê, começa a analisar todas as alternativas, por isso que é importante ler todas, porque você poderia falar, realmente, né? Mas quando a pessoa começa a descrever o espaço, eu entro na história, porque eu consigo me imaginar ali, então a boa descrição faz a gente se imaginar na história. Sim, mas é um envolvimento diferente, né? Você consegue ali entrar no mundo da imaginação, mas é muito diferente da pessoa falar diretamente com você, que é uma coisa bastante clara, né? Opa, né? Você até assusta, tá falando comigo, né? Coisa esquisita, a gente não espera isso. Até causa um susto, mesmo uma surpresa. E por fim é construção de comparações, como em libertando daí os pés das mesas dos sapatos, tirando a roupa do corpo, como se tirasse a importância das coisas. Não, eu não vou ficar mais envolvida porque ele comparou. Essa aqui é a mesma história da B, né? Não é porque ele usou uma contraposição ou uma comparação que eu vou me envolver mais. Então, as alternativas aqui que poderiam causar problemas seriam a B e a D, porque quando tem uma prescrição de comportamento, você pode entender, ele tá prescrevendo, tá falando como eu devo agir, ou tá descrevendo espaço para me inserir na história, o que é verdade, mas a gente sempre fala que o Enem, a gente tem que marcar a menos errada, né? Não só a alternativa certa, mas a menos errada. E se a gente for hierarquizar, né, você se inserir pela descrição, você ter uma prescrição de comportamento para o personagem, que pode ser entendida que é para você também, até pode ser estratégias de envolvimento, mas não tanto quanto a interlocução direta, que seria o top, que seria a maior estratégia de envolvimento, né? Você falar diretamente com a pessoa, porque daí você está chamando a pessoa, olha, eu estou falando com você. Então, vem aqui pro meu texto, preste atenção, porque eu estou falando diretamente com você. Então, tem aí uma hierarquia e a gente marca, então, a mais certa, beleza? Então, uma questão sobre gêneros textuais, sobre recursos linguísticos, sobre estratégias linguísticas, que traz um texto literário, portanto, uma questão de artes.